Wyoming, 1887. A pradaria permanecia imóvel, em um silêncio pesado. O vento arrastava a poeira, uma memória persistente que se recusava a se dissipar, desenhando redemoinhos que não tinham destino. A casa ainda estava lá, um esqueleto de madeira retorcida e janelas vazias. Não havia rastros na varanda, apenas o lamento do tempo. Ela subiu os degraus, hesitante, como se não estivesse voltando para um lugar, mas para uma ausência que a havia aprisionado. Seu nome era Hope, um nome raramente pronunciado por sua mãe e nunca usado na cidade. Para os outros, ela era apenas a garota Diana. Ela não havia retornado em busca de respostas, pois sabia que as respostas não residiam ali. Apenas as sombras dos olhos de sua mãe, de um inverno que nunca cedeu ao calor, de noites onde o crepitar do fogo não conseguia abafar a tosse. Lá dentro, o ar estava estagnado. A poeira dançava em feixes de sol tardio como algo sagrado. Ela não acendeu a lamparina, nem limpou o chão. Apenas caminhou devagar, cada tábua do assoalho, um segredo frágil demais para ser quebrado. Suas botas ecoavam na solidão, um som mais suave que passos, mas mais forte que a lembrança. No quarto, o baú de cedro ainda repousava sob a janela estreita. Ela se recordava de sua mãe quando era criança, sussurrando, ainda não, ao pressionar a mão na tampa. Parecia um cofre não de objetos, mas de feridas. Hope o abriu com as duas mãos, os dedos rígidos da jornada. Dentro, dobrado com reverência, havia um vestido de anil desbotado, costurado de forma irregular, mas com cuidado. Sua respiração falhou ao notar a linha diferente, escura e precisa, formando um padrão sutil na bainha. Ao segurar o tecido contra a luz, ela viu a linha traçar uma curva, um ponto que contava uma história. Ela não chorou, não ainda. Sua mãe nunca havia chorado na sua frente, e o silêncio a ensinou a não ser a primeira. Em vez disso, ela pegou a caixa de costura deixada na janela e começou a desfazer a bainha, lentamente, com cuidado. Seus dedos tremiam à medida que o fio se soltava, revelando não um bordado, mas um mapa costurado com uma linha cor de sangue seco, com símbolos no lugar de marcos e linhas que representavam a dor. Ela seguiu o caminho costurado com o dedo, até que parou abruptamente em um nome, Elias Holt, um nome que sua mãe nunca havia dito, mas que carregava um peso imenso. Era um nome de algo real, ou que um dia foi real. Seu coração não acelerou, mas se apertou, como se algo antigo e enterrado tivesse se movido dentro de seu peito. Naquela noite, ela não se deitou na cama, mas no chão, ao lado do baú, com o vestido estendido como uma segunda pele. Observou o teto, ouvindo, mas nada veio. Nem vento, nem voz, apenas o tic-tac do velho relógio da cozinha, um som que lembrava uma ferida que não cicatrizava. Segurando o mapa com os olhos bem abertos na escuridão, ela se perguntou se o fio sempre esteve ali, esperando por suas mãos, por seus olhos, ou se sua mãe o havia costurado, sabendo que um dia ela voltaria não para encontrar respostas, mas para encontrar um rumo. Não para encontrar Elias Holt, mas para se encontrar nos espaços que ele havia deixado para trás. O mapa não indicava distâncias ou cidades, nem nada que a lógica pudesse entender. Oferecia algo mais profundo, símbolos e fragmentos, uma linguagem de memórias costuradas no tecido. Hope, embora desconhecesse o significado, compreendia o silêncio entre cada ponto. Era a linguagem de sua mãe, de cautela, segredo e coisas sagradas demais para serem nomeadas. Ela não perguntou a ninguém diretamente. Não era assim que se buscava algo de verdade em Wyoming. Você esperava, ouvia e deixava a terra falar primeiro. Ela enrolou o vestido em linho e o guardou em uma mochila gasta, agora mais pesada do que qualquer coisa que já tivera. Não era para ser usado, era uma chave. A primeira pista veio de um velho ferreiro na beira de uma cidade tão pequena que nem tinha nome. Ela mostrou a ele um desenho de um dos símbolos do mapa, um rabisco ao lado de uma linha azul que ela supunha ser um rio. O homem, depois de limpar as mãos no avental, fez uma careta e apontou para o horizonte. Lugar de guerra, ele murmurou. Faz muito tempo. Poucos sabiam, menos ainda voltaram de lá. Ele não questionou por que ela queria ir. As pessoas entendiam quando uma pergunta não lhes pertencia. Então, ela seguiu o rio. Ele serpenteava como a linha do vestido, não como um caminho, mas como uma lembrança em movimento. Pelo caminho, ela notou pequenos detalhes que só faziam sentido quando parava para senti-los. Um poste de cerca com a ponta queimada, enegrecido por uma tempestade distante. Uma sela sobre a cerca de um celeiro,
costurada com o mesmo fio azul que sua mãe usava para consertar suas roupas. Não eram coincidências, mas sinais deixados para alguém que saberia onde procurar. Ela caminhou sozinha, comendo pouco e dormindo levemente. Mas todas as noites, ela desdobrava o vestido e o estudava. Não apenas o mapa, mas o tecido em si. Ainda exalava o cheiro de sabonete de lavanda, agora levemente misturado com fumaça. Uma noite, no escuro, Hope pressionou o rosto no tecido e jurou sentir a mão de sua mãe em suas costas, como quando era criança, silenciosa, reconfortante, sem dizer nada. Cada passo adiante era menos sobre encontrar Elias Holt e mais sobre entender por que o caminho havia sido escondido. Aquela trilha não foi feita para ser encontrada facilmente. Estava escondida à vista de todos, costurada em algo comum, algo gasto, como se sua mãe soubesse que apenas alguém que tivesse vivido anos de privação reconheceria seu significado. Hope não falava em voz alta há dias, mas em sua mente ela fazia a mesma pergunta ao mapa repetidamente. Por que ele? Por que agora? E toda vez que traçava o nome com o dedo, ela sentia que não se tratava de encontrar um homem, mas de descoser o que havia sido costurado, de seguir o contorno do que lhe foi negado. O vento não trazia respostas, apenas o som distante da água e a dor de seus pés na terra. A chuva já havia começado quando ela chegou ao posto avançado. Não era uma tempestade, mas uma chuva constante que apagava a linha entre o céu e o chão, tornando tudo mais silencioso. Até os cavalos pareciam andar mais suavemente. Ela entrou na taverna, não em busca de comida ou abrigo, mas porque algo dentro dela, instinto talvez ou luto, lhe dizia para parar. O lugar cheirava a fumo, suor e batatas cozidas. As pessoas mal a notaram. Seu casaco gotejava no chão de madeira, enquanto ela se postava perto da porta, procurando tensão nos rostos, não reconhecimento. Ela já havia aprendido que quem conhecia sua mãe não falava, apenas mostrava no desviar do olhar ou na falta dele. Foi então que uma voz soou, baixa, desgastada, nem embriagada nem cruel, apenas cansada. Ana! Ela se virou lentamente. O homem na mesa mais distante era mais velho do que ela esperava, talvez 40 anos. Uma cicatriz desbotada percorria sua mandíbula, como uma segunda boca que nunca se curou. Ele não olhava diretamente para ela. Seus olhos pairavam próximos aos dela, como se pedissem permissão. Ele piscou e pigarreou. Quero dizer, Hope. Ele disse o nome como se o tivesse ensaiado, como se a palavra tivesse vivido em sua boca por muito tempo, sem nunca encontrar um caminho para fora. Ele não sorriu, nem se moveu. Apenas ficou sentado, com as mãos na mesa, as palmas para baixo. Ela se aproximou, mas não se sentou. Como você sabe meu nome? A boca dele se abriu e se fechou. Ele olhou para baixo, alcançou algo sob a mesa e tirou um pequeno pacote envolto em pano, amarrado com um cordão de couro fino. Ele o colocou delicadamente sobre a mesa e o empurrou para ela. Eu guardei isso, pensei, talvez um dia. Nenhuma explicação, nenhuma história. Apenas um pacote. Quando ela ergueu os olhos novamente, ele havia partido. A cadeira arrastada, a porta deixada aberta. A chuva o havia engolido. Ela se sentou, os dedos dormentes, não de frio, mas de outra coisa. Expectativa, medo, algo entre os dois. Desamarrou o cordão e desembrulhou o pano. Dentro, uma fotografia, rasgada ao meio. Do lado esquerdo, sua mãe. Cabelos trançados, olhos mais jovens, mas inconfundíveis. A mão dela repousava no ombro de alguém, mas aquele lado estava queimado. Não apenas rasgado, mas queimado, como se alguém tivesse tentado apagar quem estava ali. Hope a encarou por um longo tempo, tempo suficiente para a taverna esvaziar ao seu redor e para o fogo na lareira se tornar brasas. Ela não chorou. Apenas traçou o rosto de sua mãe com um dedo, repetidamente, até o papel se aquecer sob seu toque. Lá fora, a chuva tinha parado, mas o silêncio que deixou era mais pesado do que antes. Ela saiu devagar, como se tivesse medo de que ele pudesse falar. E talvez tenha falado, porque no espaço onde o estranho estivera, ela sentiu algo se agitar. Não uma memória, ainda não. Apenas um tremor no peito, do tipo que surge quando alguém quase diz a verdade, mas deixa o peso dela para você carregar. Ela o carregou. Embrulhou a foto e a colocou ao lado do vestido, e continuou caminhando. O celeiro se erguia na beira do campo como um sentinela cansado, suas vigas de madeira desgastadas por anos de sol e tempestades. Ela só tinha vindo ali para passar a noite, um momento de paz antes do próximo passo, em um caminho que mal entendia. Mas a paz era uma estranha para ela,
e nunca fora gentil. O cheiro de fumaça veio primeiro, fino, agudo, como um aviso. Ela saiu a tempo de ver as chamas lambendo as sombras, devorando a madeira seca mais rápido do que ela podia respirar. O vestido, aquele precioso fragmento de linha e sangue, estava no meio do caos, a bainha pegando fogo, enegrecendo os pontos, apagando o mapa que ela havia carregado como uma oração. Ela se jogou no chão, o coração batendo mais alto que o crepitar do fogo, as mãos estendidas desesperadamente para salvar o que podia. Mas o fogo era voraz, ganancioso. Consumiu metade do vestido antes que ela pudesse retirá-lo, queimado e frágil. Apenas uma parte permaneceu intacta, a bainha onde o nome Elias estava costurado com a linha desbotada. Ela dobrou o tecido chamuscado com cuidado, como se estivesse manipulando uma promessa quebrada. O céu estava machucado com o crepúsculo, pesado e quieto. Na beira do campo ela encontrou outra coisa, uma pegada de bota marcada no solo, grande demais, fresca demais para ser dela. Perto, uma moeda de prata, opaca, mas ainda refletindo os últimos raios de sol. Ela se ajoelhou, passando os dedos sobre a terra e a moeda, sentindo o peso frio da dúvida se instalar em seu peito. Quem a havia seguido? Por que vieram? As perguntas rodavam como abutres, afiadas e intermináveis. O vento agitava as bordas queimadas do celeiro, carregando o cheiro de madeira carbonizada e histórias perdidas. Ela fechou os olhos e inalou a noite. O fogo havia levado muito, mas não tudo, ainda não. Suas mãos tremeram ao enrolar a última peça do vestido em seus dedos. O mapa havia sumido, mas o nome permanecia, Elias. Um fio de esperança, ainda brilhando na escuridão. E naquele silêncio, ela soube que a jornada apenas havia começado. O delegado chegou com o peso da lei costurado em seu casaco, mas seus olhos escondiam algo mais calmo, uma sombra que não pertencia à justiça. Quando ele falou o nome de sua mãe, a voz falhou, como se as palavras tivessem um gosto amargo. Ele usava o distintivo como uma armadura, mas suas mãos contavam uma história diferente, mãos que haviam segurado tanto uma arma quanto a culpa. Ele ofereceu ajuda, mas seu olhar nunca encontrou o dela. Em vez disso, ele carregava algo escondido sob o casaco. Um medalhão. Pequeno, gasto, sua corrente fina, mas forte. Ele alegou tê-lo encontrado anos atrás, perto da fronteira onde a terra terminava e o silêncio começava. Hope o tocou brevemente quando ele o mostrou, relutante, sentindo o metal frio contra a palma da mão e se perguntando quais mãos o haviam segurado pela última vez. A população murmurava, suas vozes baixas e urgentes. Um garoto, pouco mais que uma criança, lhe contou sobre as visitas secretas do delegado a uma casa nos arredores de Cheyenne. Uma senhora com mãos vermelhas, ele disse. As palavras pairaram, densas de um significado que ela não queria desvendar. Mãos vermelhas de sangue, de fogo ou de algo mais, algo que nunca poderia ser desfeito. A confiança havia se tornado uma moeda que ela não podia mais pagar. Cada palavra, cada gesto era medido, testado contra a verdade que ela carregava por dentro. A oferta do delegado era uma bifurcação, um refúgio e uma armadilha. Ela já não confiava nas promessas ditas em voz alta, apenas nas coisas que as pessoas deixavam para trás. O medalhão, a moeda, a foto queimada. Eles eram as testemunhas silenciosas de histórias dolorosas demais para serem faladas. Ela se postou na beira da cidade, o medalhão pesado em seu bolso, o peso de histórias não contadas pressionando seus ombros. A lei havia vindo em busca de respostas, mas tudo o que ela queria era a verdade. Uma verdade escondida sob camadas de silêncio, sombra e vergonha. E em algum lugar entre as meias-verdades do delegado e os olhos vigilantes da cidade, ela aprendeu que algumas alianças eram invisíveis e algumas traições silenciosas. Ela parou de buscar respostas no dia em que sua própria voz começou a se parecer com a de sua mãe. Não no som, mas no silêncio que se instalava entre as palavras, denso como uma névoa que não se dissipava. O silêncio que compartilhavam não era uma ausência, mas uma presença, uma linguagem mais antiga que a fala, tecida a partir de feridas e resistência. Uma noite, no brilho trêmulo de uma vela, ela sonhou com sua mãe costurando. A agulha se movia de forma constante, costurando segredos no tecido, parando apenas para sussurrar palavras que nunca foram feitas para serem ouvidas por outros. O quarto era pequeno, as sombras longas, o ar pesado com coisas não ditas. Quando acordou, ela enfiou a mão no forro do vestido e encontrou uma carta, dobrada com cuidado, desgastada pelo tempo, sem assinatura.
Seus dedos tremeram ao abri-la. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que fez seu peito doer. Eu a chamei de Hope, porque foi isso que você me tirou. Não foi Elias quem a nomeou. Foi sua mãe, em desafio a um homem que tentou marcá-las com o silêncio e a vergonha. Aquele nome era um ato de rebelião, uma semente plantada em solo secreto para crescer além do alcance da crueldade. A verdade, ela percebeu, era complexa. Não uma história para ser contada uma única vez, mas uma ferida para ser carregada em silêncio, uma sombra para se caminhar lado a lado. O nome era um começo, não um fim. Era uma promessa a si mesma, sussurrada na escuridão, de continuar seguindo em frente mesmo quando o passado a puxasse de volta. Naquela quietude ela entendeu. Alguns silêncios não são vazios, mas as vozes mais altas de todas. Eles guardam as histórias que não podem ser faladas, o amor que não pode ser nomeado e a força que não pode ser quebrada. Ela dobrou a carta de volta ao vestido, suas mãos firmes agora, e com o amanhecer ela se levantou, pronta para carregar aquele silêncio um pouco mais adiante. O caminho se tornou mais silencioso à medida que ela se aproximava do ponto onde dois rios se cruzavam. O fim do mapa marcado, não por uma cidade ou um túmulo, mas por um banco esculpido na pedra. Ela o encontrou na beira do mundo, um assento simples, desgastado pelo vento e pela chuva, de frente para o fluxo interminável da água, sob um céu que não decidia se queria chover ou clarear. Não havia ninguém esperando, nenhum vulto no horizonte, nenhuma pegada na lama. Apenas o murmúrio paciente do rio, o sussurro da grama que se curvava sob seu próprio peso e o lento e deliberado bater de seu coração. Ela se sentou, seus ossos pesados com as milhas que havia percorrido, e se permitiu apenas ouvir. Debaixo do banco, embrulhado em oleado e amarrado com barbante, ela encontrou um livro. Seu nome, escrito com uma letra trêmula, a saudou na capa. Um nome não falado, mas inscrito na esperança e na memória vacilante. De dentro do livro, um desenho de criança caiu em seu colo. Uma casa torta, mas forte, e uma menina com tranças, os braços abertos para o céu. Abaixo, em uma caligrafia incerta, para a filha que eu nunca conheci. Ela segurou o livro contra o peito, os olhos fechados, sentindo a distância se encurtar entre ela e as histórias que nunca ouviria. O vento aumentou, agitando as páginas. Ela as deixou voar, uma por uma, permitindo que o rio e o céu fossem testemunhas do que havia sido perdido, do que havia sobrevivido e do que restaria. Nenhuma lágrima caiu. Não havia necessidade. O banco, a água, o desenho inacabado, eles se tornaram sua oração, seu agradecimento, seu adeus. E no vazio que se seguiu, ela sentiu algo se soltar lá dentro, como o último fio cedendo, permitindo que ela se levantasse, que seguisse em frente, sem nada a provar. O caminho de volta parecia diferente, como se cada passo a libertasse do peso que carregara por tanto tempo. Ela não voltou para a casa, mas para o cedro na beira da pradaria, o lugar onde o silêncio havia sido tão opressor que era difícil respirar. A manhã estava clara, o sol preso entre as nuvens e a promessa fria da neve que se aproximava. Ela se ajoelhou ali e enterrou o que restou do vestido, o tecido queimado, os últimos fios do mapa, a bainha que ainda segurava um nome. Foi um enterro, mas não para o luto. Mais uma espécie de renascimento inverso, um gesto para deixar o passado repousar suavemente, permitindo que a terra guardasse o que ela não podia mais carregar. Ela encontrou o medalhão em seu bolso, aquele que havia trocado de mãos e percorrido milhas, e o pendurou em um galho baixo, onde a luz da tarde o atingia perfeitamente. Ele girou lentamente no vento, capturando luz e sombra, como se estivesse de guarda. Ela não falou. Não havia necessidade de palavras. O ato por si só era suficiente, silencioso e certo. Ela não voltou para casa. Em vez disso, seus passos apontaram para a planície aberta, seu corpo se movendo mais leve, como se o silêncio que a havia atado finalmente se desfazesse. O mundo não notou sua passagem, mas em algum lugar, a 2 dias de viagem, uma história começou a se espalhar. A de uma garota que foi procurar um fantasma e deixou uma lenda para trás. Ao entardecer, um corvo pousou no baú de cedro vazio. O quarto atrás dele, despojado de segredos, o ar preenchido apenas pelo silêncio da neve que caía. E naquele silêncio, cada fim parecia um começo, cada quietude uma espécie de resposta, suave como a esperança.